Como já deu para perceber, depois do ano 2000, tornou-se popular a ideia de que uma sequência de revoluções tecnológicas não acabou e que estamos testemunhando o alvorecer de uma nova revolução. Essa quarta era, que combina hardware, software e biologia, enfatiza os avanços na comunicação e conectividade. Esta era é marcada por avanços em tecnologias emergentes em várias áreas, como na indústria, a chamada indústria 4.0, na medicina e, em particular, no nosso dia a dia. Vamos falar de algumas delas. A Internet das Coisas. A Internet das Coisas refere-se à tecnologia de computação embutida em dispositivos como smartphones e todo tipo de dispositivos do dia a dia se conectando rotineiramente uns com outros através da internet. Embora a maioria de nós já tenha ouvido falar e esteja de fato utilizando a Internet das Coisas, talvez ainda não tenhamos percebido o impacto que isso terá em nossas vidas e na vida das empresas nos próximos anos. Além das aplicações para melhorar a mobilidade urbana, o serviço de iluminação e segurança pública também usarão dispositivos de monitoramento. Em outras palavras, o desenvolvimento de cidades inteligentes. No Brasil, determinadas indústrias estão preparadas para acolher os benefícios da tecnologia IoT, principalmente as pertencentes ao agronegócio. Uma outra aplicação disruptiva é o monitoramento e manutenção das condições dos pacientes em tempo real através de dispositivos vestíveis. Big Data e computação em nuvem. Duas tecnologias fundamentais na quarta revolução industrial são Big Data e computação em nuvem. Big Data representa conteúdo, isto é, dados, enquanto computação em nuvem é infraestrutura. Para entender por que ambas as tecnologias são geralmente agrupadas, você precisa ter uma compreensão básica do que é Big Data e computação em nuvem. A definição mais direta do Big Data é que ele é um grande volume de dados que são coletados em tempo real, podendo ser textos, imagens, sons, vídeos e etc. Esses dados podem ser tão extensos que não podem ser processados por meio de técnicas tradicionais de base de dados. Quanto à computação em nuvem, significa armazenar e acessar dados, arquivos e programas pela internet, em vez do disco rígido do computador local. Por meio da virtualização de hardware, a computação em nuvem oferece a opção de armazenar quantidades significativas de dados de uma maneira escalável, tolerante a falhas e de baixo custo. Internet de quinta geração, 5G. A velocidade do 4G, que provavelmente está ao alcance das suas mãos neste momento, é de 1 GB por segundo. A nova rede, em seu potencial máximo, será capaz de oferecer velocidade padrão de 20 GB por segundo. Então, por exemplo, para baixar um filme da Netflix vai levar 3,7 segundos em vez dos 2 minutos atuais. Além disso, no quesito velocidade, um dos fatores chaves é o tempo de latência, ou seja, a capacidade de resposta da rede a uma solicitação será praticamente instantânea. Falando assim, isso não parece muita coisa, porém isso irá mudar a forma como as pessoas se comunicam. Por exemplo, um cirurgião em São Paulo poderá controlar um par de braços robóticos operando em Manaus. E de uma forma geral, poderemos controlar objetos a grandes distâncias como se estivesse naquele local, por exemplo, dirigir um carro para outra pessoa distante, ou mesmo deixar que o carro se autodirija, pois o carro autônomo não deixa de ser um robô autônomo. E assim todo o tráfego de carros pode ser automaticamente controlado. A tecnologia 5G já opera no Reino Unido, na Coreia do Sul e em algumas partes dos Estados Unidos, devendo evoluir rapidamente até 2025. Impressão 3D. A manufatura aditiva, comumente conhecida como impressão 3D, é o processo de construir um objeto depositando o material em várias camadas. O uso de manufatura aditiva certamente tornou-se moda, mas ainda não atingiu todo o seu potencial. A indústria 4.0
fornece a infraestrutura tecnológica para empresas de manufatura usarem a tecnologia 3D, produzindo produtos personalizados, desde um órgão artificial até uma residência. Na medicina, próteses são impressas em 3D para as condições específicas dos pacientes. Na educação, as escolas estão incorporando a impressão 3D em seu currículo como ferramentas para preparar melhor as crianças para o futuro. Na construção, a impressão 3D em concreto está em desenvolvimento como uma maneira rápida e barata de construir residências. Impressoras 3D de grande escala, especialmente projetadas para imprimir em concreto, podem construir paredes e lajes. Como a impressão 3D pode ser feita sob demanda, o tempo de produção desses produtos personalizados também é significativamente menor. Robôs autônomos. Um robô autônomo é um robô que executa comportamentos ou tarefas com um alto grau de autonomia, isto é, sem influência externa. A robótica autônoma é geralmente considerada um subcampo da inteligência artificial, robótica e engenharia de informação. Veja neste vídeo da Boston Dynamics o que eles podem fazer. O local de trabalho do robô de fábrica é desafiador e geralmente pode conter variáveis caóticas e imprevisíveis, e até o tipo de objeto e a tarefa requerida devem ser determinadas. Isso pode variar de forma imprevisível, pelo menos do ponto de vista do robô. Uma área importante da pesquisa em robótica é permitir que o robô lide com seu ambiente, seja em terra, debaixo da água, no ar, no subsolo ou no espaço. Um robô totalmente autônomo pode obter informações sobre o seu meio ambiente, trabalhar por um período prolongado sem intervenção humana, mover-se total ou parcialmente por todo o ambiente operacional sem assistência humana, evitar situações prejudiciais às pessoas, propriedades ou a si próprio, e também pode aprender ou adquirir novos conhecimentos, como ajustar-se a novos métodos para realizar suas tarefas, ou adaptar-se à mudança de ambiente.